Eu sei que eu devo ser grata por mais um dia e encontrar as misericórdias do Senhor em mais uma manhã. Mas como pensarei nas coisas que são do alto quando nosso coração já acorda acelerado das ansiedades da vida, dos problemas a serem resolvidos, de mais uma meta a ser batida e uma tarefa a ser cumprida? Repetimos e repetimos que não temos tempo, pois nossa vida é muito acelerada, mas paramos para ver mais uma notícia, assistir algum vídeo e rolar alguns reels por tantos minutos na nossa tela do Instagram. Mas a realidade é que nós temos tempo. A diferença é que nós só selecionamos qual Deus nós iremos servir. Eu li uma frase de um certo homem de Deus que diz: "Miserável homem que sou, que acordo pensando nas ansiedades e não na eternidade." É por isso que o salmista diz: "Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio." E essa contagem não é uma conta matemática para saber quantos dias viveremos, mas é simplesmente por entender a fragilidade dos nossos dias e a intensidade da nossa vida. Bom dia! Gente, queria eu acordar assim, animada todos os dias, viu? E aí, meus amigos, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu me chamo Bruna e eu tô muito feliz de ter você aqui acompanhando mais um vídeo meu. E assim, eu tô lendo aqui o livro de Eclesiastes. E galera, assim, de verdade, quem já leu Eclesiastes sabe a crise existencial que você fica depois de ter lido. É sério. Porque Salomão, parece que ele está escrevendo quando ele chegou num nível da vida dele que ele viu que nada fazia sentido. E Salomão, ele teve tudo que ele queria praticamente, teve muita riqueza, foi um homem, um rei muito sábio, muito influente para sua época. Então assim, ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha riqueza, ele tinha conhecimento. Então, das coisas da terra, ele não teve necessidade de basicamente nada. E ele parece muito frustrado quando ele escreve o livro de Eclesiastes. Ele nos faz refletir de que ter muitas coisas, mas não saber usufruir da forma correta e sem intencionalidade se torna vaidade, sabe? Se você trabalha muito para conceder um bom futuro para sua família, mas você não gasta tempo com a sua família, do que adianta? Do que adiantou todo o seu esforço, todo o seu trabalho, sendo que na verdade a sua família precisa mais de você do que os recursos financeiros que você pode proporcionar para ela, sabe? E é como se Salomão entrasse nessa dimensão em que ele percebe que tudo nessa vida é vaidade. Hoje eu tô lendo o capítulo 7, já li esse capítulo diversas vezes, mas assim, é sempre um murro no estômago. É aquele capítulo que você conhece, que ele diz que é melhor estar na casa de luto, é melhor, mais vale ir a uma casa de luto do que uma casa que tem festa, porque no luto você reflete, sabe? Mas dessa vez eu grifei alguns versículos que eu queria compartilhar com vocês. Até grifei aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu grifei algumas coisinhas. E eu quero compartilhar com vocês. Essa Bíblia aqui, minha, é a King James atualizada. Eu uso ela para estudar em casa e eu gosto bastante. Olha só o versículo que eu marquei e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O versículo 3, Salomão escreve falando assim: "Mais vale um momento de tristeza do que dias de riso, porque o rosto triste produz um coração compreensivo." Pra mim não faz sentido, porque eu me sinto muito melhor quando eu tô feliz. E meu coração entende que é melhor a felicidade e o prazer do que a tristeza. E aí Salomão escreve falando que é melhor um momento de tristeza, que é mais valioso. E isso é da gente se pensar, porque
Nesse capítulo ele mostra o quanto que a tristeza e as aflições da vida pode nos ensinar, o quanto que a circunstância ela serve na verdade para nos tornar uma pessoa melhor. E talvez eu tenha dificuldade de entender isso porque qual é a pessoa que não gosta de viver momentos bons? E nós somos cercados de prazeres, cercados de sentimentos bons, cercados de coisas que nos liberam dopamina, né? Que é a palavra da época, dopamina. Mas a real é que a gente vive esse tempo. E quando nós temos que lidar com os dias difíceis da vida, a gente não consegue conciliar. Porque parece que aquilo não é bom para nós. E assim, realmente, de momento, não é bom para nós. É por isso que, quando Salomão está escrevendo esse versículo, ele fala que é mais valioso um momento de tristeza do que dias de riso, não somente pelo fato da tristeza que você está passando no dia, mas pelo resultado que isso vai produzir em você. E o resultado disso é um coração compreensivo. Quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, a gente reflete mais sobre as coisas. E isso nos dá um coração mais humilde, sabe? E a tristeza e as dificuldades, elas têm muito essa característica, sabe? A característica de nos tornar mais humildes. Porque a gente percebe o quanto que nós somos frágeis. Então, Salomão nos impulsiona a olhar para a tristeza com outra visão, com outro olhar, com outra perspectiva. Porque ele entendeu o que realmente vale a pena, sabe? E nós estamos falando de uma pessoa que viveu muitas coisas e que pode nos acrescentar. E ele sabe que os momentos de tristeza que ele passou, talvez, foi mais importante do que as experiências boas que ele viveu. Cara, nós seres humanos, principalmente dessa geração, a gente quer viver de experiências gastronômicas, eu amo. Experiência de lugares, experiência com novas amizades, experiência conhecendo coisas novas. E tudo isso é bom, mas assim, o que é experiência? Experiências são coisas que você vivenciou, que você vai poder levar para sua vida inteira. E às vezes as vaidades da vida que a gente vive, nós vivemos por um momento e depois some como se fosse um vapor. A gente quase não se lembra daquilo que a gente viveu. Enquanto as experiências da vida, como a dificuldade, cria em nós raízes que nos dá condição de olhar para a vida com outra perspectiva e de saber agir quando estivermos em situações semelhantes. Salomão nos ensina isso, sabe? O próximo versículo que eu marquei aqui, eu quero ler com vocês. Não murmures, dizendo, por que os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje? Porquanto não é inteligente você levantar esse tipo de questionamento. Tudo bem, senhor, já entendi. Ok, podemos encerrar esse vídeo por aqui. Galera, vocês conhecem aquele tipo de pessoa que vive sempre se lembrando das coisas que passaram? Ai, como que naquele tempo as coisas eram melhores. Nossa, que saudade do primeiro amor que eu tinha com Deus e hoje eu não tenho mais. Nossa, que saudade da época que eu fazia isso, da época que eu tinha uma performance maior, da época que eu me dedicava mais às coisas. Conhece alguém assim? Não. Muito prazer. Acaba de conhecer. Ô, gente, eu sou muito assim, cara. Isso é um defeito que eu tenho. Não sei se é um defeito. Porque às vezes eu fico numa nostalgia de coisas que eu já vivi. Por exemplo, antes, geralmente quando a gente tá no primeiro amor, a gente sente muita saudade daquele tempo. E não tem problema você se lembrar. Porque Jesus mesmo fala, né? Se lembra de onde você caiu, se arrepende e pratica as primeiras obras que você praticava antes. Então, esse olhar para trás também é importante. Mas se torna um problema quando você só vive olhando para trás e não faz nada para mudar o dia de hoje. Aí você entra nessa esfera de nostalgia sem fim e um saudosismo infinito, sabe? E isso não te faz bem, por quê? Porque essas coisas cegam os nossos olhos para o presente que Deus nos concedeu hoje. É literalmente o nosso presente, o seu dia que você está vivendo hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Todas as vezes que vocês começarem a murmurar, pensando, eu acho que a vida não vai voltar a ser a mesma, eu acho que eu não vou voltar a ser a mesma pessoa que eu era antes, eu acho que eu não vou ter mais as amizades que eu tinha antes,
os bens materiais que eu tinha antes, e dentre tantas coisas que a gente pode pensar, olha para o dia de hoje. As misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida, minha amiga. Se renovou sobre a sua vida, meu amigo. Você tem a oportunidade de construir novas coisas, sabe? Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que nos ensina muitas coisas. E a reflexão que eu faço é a seguinte: quando eu estiver lá na frente, quais são as coisas que eu tenho hoje que eu sei que eu vou sentir falta? Quais são as coisas que eu tenho a oportunidade de viver hoje que eu não que talvez eu não sei se eu vou viver amanhã, sabe? Por exemplo, se você tem um filho, talvez você tá reclamando desse período de puerpério, ou reclamando que você não tem mais o tempo que você tinha antes, mas cara, você tá perdendo a oportunidade de você curtir essa fase do seu filho, da sua filha, que lá na frente você não vai ter mais. E você não entende que a vida tem estações. O inverno também é necessário, sabe? E é importante que a gente aprenda a viver cada dia que Deus nos deu. Basta cada dia o seu próprio mal. E para complementar isso, Salomão vai falar assim, ó, no versículo 14: em tempo de paz e de alegria, ser feliz. Seja feliz e aproveita os bens. Mas quando os dias mal chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro. Deus fez o dia bom e o dia mau, a fim de que o ser humano não tenha poder de desvendar o futuro. Então, vocês estão entendendo? Cada estação precisa ser vivida. E Deus nos torna dependente, a fim de que a gente não pense que nós temos poder sobre o dia de amanhã. Ah não, amanhã eu sei que eu vou acordar e a pessoa que eu amo vai estar do meu lado, meu parente vai estar do meu lado. A vida é um sopro. Só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então ter esse olhar nos torna dependentes de Deus e nos faz olhar para cada momento que nós estamos vivendo com outra perspectiva. A perspectiva de viver o agora. Por último, eu vou deixar vocês mesmos refletirem. O versículo é esse aqui: não dê muita atenção a todas as palavras que dizem sobre você. Assim você não se decepcionará ouvindo seu próprio servo te amaldiçoar. Ele está falando de pessoa que está próxima de você. Ele está falando, não dá ouvido, não fica atento, ai, o que estão falando de mim, o que estão falando daquilo. Porque se você procurar, você vai achar, e às vezes são as pessoas mais próximas de você. E por que a gente não pode ficar focado nisso? Porquanto em teu coração você sabe que também você já falou mal dos seus companheiros muitas vezes. Aí acabou com a nossa hipocrisia, né, gente? E meu celular que decidiu encher a memória logo agora. Gente, toda vez que eu me planejo postar vídeo, acontece tanta coisa, vocês não têm ideia. Mas voltei, fiz comida e voltei pra gente continuar. Esse versículo com certeza chama a nossa atenção, porque a gente se sente muito injustiçado quando a gente sabe que alguém tá falando de nós, principalmente coisas que não são verdades. Só que tem um problema nisso, que nós temos que tomar cuidado para não nos colocarmos no centro de todas as coisas, sabe? Porque todas as vezes que a gente pensa que a gente é muita coisa, é isso, é aquilo, e nós somos demais, e a gente tá no centro do universo e tal, a gente começa a entrar em algumas bitolagens de pensar que em todo tempo alguém vai estar falando da gente. Só que se a gente fica assim, e a gente realmente for caçar, você vai encontrar pessoas que falam de você. E como que a gente consegue acalmar essa nossa justiça própria? Olhando para nós mesmos e nos lembrando que a gente não é tão justo assim quanto a gente pensa também. Salomão nos lembra disso quando ele diz: lembra que você também já falou mal de outras pessoas. Então, pensar dessa forma nos ajuda a viver uma vida mais leve. Apesar do livro de Eclesiastes ser um livro que nos faz refletir muito e às vezes entrar até numa crise existencial, é um livro que nos ensina a viver uma vida de forma mais leve, sem tanta cobrança, sem tanta correria desnecessária, olhando para o que realmente importa na vida. E não tem como a gente não se apaixonar pela Bíblia, gente. Aqui tem tudo que nós precisamos. E no meio de tantos pensamentos e de tantas perguntas que Salomão faz sobre a vida, e parece que não encontra sentido e que tudo é vaidade, ele termina esse livro dizendo: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão.
Ame a Deus reverentemente e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Bom, galera, finalizamos o nosso vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se o que nós lemos agregou para sua vida, você pôde refletir, deixa o seu like, comenta alguma coisa para eu saber que você gostou. E não esquece de me seguir para que você acompanhe mais conteúdos como esse, tá bom? Eu te espero na próxima, hein? Que Deus possa abençoar vocês e tenha uma excelente semana. Tchau!